Bom dia, pessoal. Bom dia todo mundo aí do presencial. Bom dia todo mundo quem está aí em casa agora assistindo online. E boa madrugada ou boa tarde para quem vai assistir a aula gravada. Gente, 2 recados rápidos aqui para vocês. O primeiro é o seguinte: semana que vem nós colocaremos lá na plataforma, na área do aluno, o primeiro simulado, viu? A gente ia colocar semana passada, mas a gente decidiu esperar até semana que vem. Por quê? Para vocês terem mais matérias para colocar ali no simulado. Porque até então, como vocês têm aula só no sábado, ainda não, a gente percebeu que não tinha um acúmulo de matéria suficiente para a gente colocar no simulado. Mas semana que vem, né? Inclusive o Guilherme até comentou aqui comigo que a aula que ele deu hoje aqui, a chance de incidência na prova é alta, então já é uma oportunidade dele colocar a aula de hoje no simulado. O segundo recado é sobre simulado. Sobre a minha matéria de direitos humanos. Eu falei que vocês que essa semana ia colocar um material lá sobre a afirmação histórica dos direitos humanos. Não coloquei, porque essa semana eu tive problema com o meu computador, e além de eu ter precisado tirar uma licença médica aí por causa para tratar de uma conjuntivite que eu tive, que graças a Deus, desde ontem eu já estou 100%. Mas essa semana eu coloco aí para vocês, a afirmação histórica dos direitos humanos vai chegar lá na área do aluno. No mais, gente, a gente prosseguir aqui hoje, né? Nossa matéria de hoje aqui é o direito constitucional. Pessoal que está aí assistindo em casa, lembrar que hoje à tarde nós vamos ter direito penal com o professor Sérgio e legislação especial. Então, assim, só matéria quente. E reforçar aí para vocês, gente, que esse modelo que nós estamos adotando aqui, de aula todos os sábados, é um modelo que tem atraído muita gente. Por quê? Porque o pessoal está percebendo aí, principalmente quem trabalha, né? Trabalha manhã e tarde. Aí você vai fazer um curso à noite na semana, às vezes fica meio complicado para a pessoa conciliar isso aí. Então, quem está aqui fazendo as aulas aos sábados, você vai ter a oportunidade de chegar em casa hoje à tarde ainda, né? Que a aula termina às 4, chegar, poder estudar, tem o domingo inteiro, tem a semana inteira. Então, é só uma questão aí de organização. Então, aqui no nosso curso, nossa aula de hoje, Direito Constitucional, só relembrando aí para vocês o que nós já vimos até agora. Em Direito Constitucional, nós vimos uma boa parte do artigo 5º, uma boa parte aqui do artigo 5º, pincel sem tinta, uma boa parte do artigo 5º, sem tinta também, acho que o azul vai dar sorte, quer ver? Nós vimos o artigo 144 já inteiro, com algumas questões, inclusive. E nós vamos ver na aula de hoje aqui, ó, artigo 37 da Constituição Federal, certo? Se eu ver que dá tempo, alguns incisos, algumas partes do artigo 5º eu trabalho ainda na aula de hoje. Se não, a gente vê hoje só o artigo 37 mesmo. E qual que é a importância desse artigo 37? A importância dele, gente, é o seguinte. Graças a Deus, no edital de vocês, diferentemente do edital de 2021, não vai cobrar a Lei 869, que é o Estatuto do Servidor, certo? No concurso de 2021 foi cobrado. Nesse concurso, a banca decidiu não cobrar. Isso é uma coisa boa e, ao mesmo tempo, é uma coisa assim, meio negativa. Por quê? Porque o Estatuto do Servidor ele é importante para vocês, né? Conhecer o Estatuto do Servidor, ele que vai reger a maneira que vocês vão trabalhar, como que vocês vão aposentar, como que vocês vão entrar e tudo mais. Mas ele é enorme, né? Então, o positivo é o quê? Tirou um conteúdo enorme. Então, eu acredito que como ela tirou, a banca OCP tirou aí o Estatuto, a Lei 869, Estatuto do Servidor, ela vai colocar pelo menos uma questão de artigo 37 ou conjugar o artigo 37 junto com o artigo 5º. Então, lembrando, nós também em noções de direito, nós temos o quê? Direito constitucional e direito penal. Então, são 5 questões, né? Eu acredito dessas 5 que ele possa jogar aí o artigo 37, pensando nisso aí. Ele pode pensar assim, ó, como eu não vou cobrar o Estatuto do Servidor, eu vou jogar uma questão de artigo 37. Por quê? Porque o artigo 37 ele trata justamente aí da administração pública. Então, ele vai falar aí para vocês de uma forma mais simplificada do que no Estatuto. Ele vai falar sobre como que se organizará a administração pública. Então, lembrando que na área do aluno aí de vocês já está o artigo 37 atualizado, entendeu? Para você já estudar e acompanhar a aula. E aqui também nós vamos ver passo a passo os pontos mais importantes aí
do nosso artigo 37. Então é o seguinte, artigo 37, esse artigo, ele trata aí da administração pública. E o mais importante de você perceber esse artigo, você compreender esse artigo, é quando você vai entendendo que administrar órgão público, administrar a coisa pública é muito diferente de você administrar a coisa privada. Empresa privada, administrar a sua casa, administrar seu dinheiro. Quando você fala de cuidar de coisa pública, é diferenciado, entendeu? Então, a gente começa aqui no artigo 37 da Constituição Federal, onde ele vai falar aqui, ó, a administração pública direta e a administração indireta também. Aí você já meio que assusta aqui, mas Carmina, o que é isso, a administração pública direta e indireta? Eu vou explicar sucintamente para vocês. Se eu fosse dar uma aula aqui para vocês explicando o que é administração direta e indireta, a gente precisaria de uns 2 dias aí de aula, só explicando isso aí. Mas graças a Deus não precisa aprofundar, por quê? Porque ele não vai cobrar essa matéria chamada organização da administração pública, onde você explica o que é uma empresa pública, o que é uma sociedade de economia mista. Não, ele não vai aprofundar nisso. Ele só apenas pontuou aqui para você. Ó. Nós temos órgãos da administração direta? Temos. Administração indireta? Temos também. Todos eles vão ter que cumprir aqui o artigo 37. De qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, vamos explicar sucintamente aqui para você o que é administração direta e o que é administração indireta. Então, se você quiser anotar no seu caderno, a administração direta é aquela que está na mão do administrador público. Então, vamos pensar aqui no nosso município, Montes Claros. O que é administração direta? São as secretarias, entendeu? As secretarias. Está na mão do prefeito. Ele controla elas diretamente. Entendeu? Então, isso é administração direta. E o que é administração indireta? A administração indireta, gente, é quando a Constituição Federal, ela fala assim para nós, ó, o prefeito ele não daria conta de administrar a cidade de forma correta, de forma dinâmica, se tudo ficasse na mão dele. Ele não daria conta, ele ficaria perdido, ficaria doido. Então, por exemplo, aqui em Montes Claros, houve um tempo em que a prefeitura, ela diretamente, ela administrava os serviços públicos de asfaltamento, de limpeza urbana, ela fazia isso tudo. Chegou num ponto que ela não deu conta. Né? Os secretários da época lá chegaram para o prefeito e falaram: prefeito, nós não damos conta mais de ficar asfaltando rua, de ficar cuidando de serviços públicos. O que nós podemos fazer? Aí a Constituição vem e fala aqui, ó, lá na frente ela vai falar: prefeito, crie um órgão da administração indireta. Aí lá na época, antigamente, o prefeito da época resolveu criar um órgão chamado ESURB, que é a Empresa de Serviços Públicos Urbanos. É um órgão da administração indireta. Foi uma forma que o prefeito teve de tirar da mão dele aquela coisa de ficar fazendo asfalto, de ficar fazendo, consertando meio-fio, consertando uma coisinha ou outra aqui. Então ele criou uma empresa pública chamada ESURB, que é um órgão da administração indireta. A ESURB ela tem um CNPJ separado da prefeitura, ela tem toda uma liberdade para trabalhar, ela tem toda uma liberdade para administrar aí a fabricação de asfalto, entendeu? Então, esses são os órgãos da administração indireta. Pensando aqui no governo federal, isso aconteceu também no governo federal. A Caixa Econômica. Caixa Econômica hoje é uma empresa pública, entendeu? Então, o que o governo federal lá nos antigamente fez? Tirou da mão dele o controle da Caixa. É claro que o presidente da República é ele que escolhe o presidente da Caixa, ele tem participação ali na gestão, mas ele deu uma liberdade para que se criasse a Caixa Econômica Federal. Ele falou: Caixa Econômica Federal, vai lá, cuida de você mesmo. Administração indireta. Banco do Brasil, mais ainda. O que o governo federal fez com o Banco do Brasil? Dividiu o capital do Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil ele é um pouquinho do governo e é um pouquinho também de entidades privadas, empresas privadas que investem ali. Você, se você quiser, você pode se tornar hoje mesmo um pouquinho dono do Banco do Brasil. Como? Você chega lá na sua casa e começa a comprar ações do Banco do Brasil.
O Banco do Brasil ele é sociedade de economia mista, ele ao mesmo tempo, o governo é dono dele, e ao mesmo tempo você, pessoa privada, pessoa de direito privado, você pode se tornar um pouquinho dono do Banco do Brasil. Então, gente, toda vez que você lembrar de administração indireta, você vai lembrar o seguinte, ó, é tirar o poder das mãos do governo e passar o poder para algumas entidades que vão administrar de forma mais dinâmica a coisa. Então, não faria sentido, por exemplo, o Banco do Brasil ficar na mão do presidente da República. Então, o presidente da República falou, ó, Banco do Brasil, vai lá, toma conta de sua vida aí, vende seus seguros, vende suas previdência privada, seus títulos de capitalização, administra sua agenda, obtenha lucro, entendeu? Então isso é administração indireta, é tirar da mão do governante ali, seja ele prefeito, seja ele governador, seja ele presidente da República, o controle direto aí desses órgãos. Um exemplo aqui no nível estadual, nós temos aqui, vou dar só para finalizar o que é a administração indireta. Num belo dia, o governador de Minas Gerais, lá nas antigas, chegaram para ele e falaram assim, governador, lá no norte de Minas nós temos que criar uma universidade. Aí o governador, beleza, nós vamos criar uma universidade, mas eu não dou conta de ficar administrando uma universidade lá no norte de Minas Gerais, é longe, é distante, norte de Minas é muito grande, dá despesa demais, é problema demais na minha mão. O que fizeram? Cria uma autarquia estadual, que é órgão da administração indireta. Como que chama essa autarquia estadual que nós temos aqui hoje em Montes Claros? Unimontes, órgão da administração indireta. O governador da época lá pegou o abacaxi, tirou da mão dele, falou assim, ó, Unimontes, órgão da administração direta, vai ser uma autarquia estadual, ela vai se auto-administrar, vai se autogerir, ela vai fazer a gestão dela própria. Então, o governador, o reitor da Unimontes aqui, por exemplo, ele não precisa ficar ligando para o governador, posso fazer uma licitação aqui para comprar cadeira? Não, o governador vai falar com ele, faça essa licitação. Se ele precisar fazer um concurso público, ele mesmo faz um concurso público. Ele não vai ligar para o governador e perguntar se pode fazer um concurso público. Se ele ligar para o governador vai falar com ele assim, reitor, é o seguinte, você tem capital aí, você tem dinheiro, você tem orçamento? Tem. Então faça o concurso público, você não precisa ficar me ligando para isso não. Ou seja, órgão da administração indireta, certo? Então, a administração indireta é uma forma de você dar dinamismo à administração pública. E aí, ó, a administração direta e indireta nós temos tanto no nível federal, União, como no nível estadual, como no nível municipal e como no nível lá do Distrito Federal. Todos eles têm que obedecer esses princípios aqui, ó, gente, princípios da administração pública. Isso aqui, ó, é a cabeça do artigo 37. Eu só desmembrei ela para facilitar o aprendizado seus aqui, entendeu? Então tá aqui, ó. Todos esses órgãos, administração direta e indireta, lá no nível federal, estadual, municipal e no nível aqui do Distrito Federal, tem que obedecer os princípios de... Aí eu vou colocar aqui uma coisa que vocês já estão acostumados a estudar, né? Vocês já estão acostumados a estudar o famoso LIMP, né? LIMP. LIMP. Olha aí, ó. LIMP. Quais são os princípios da administração pública? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses são os princípios que a gente chama de expressos, viu, gente? Ó, anotar aqui, ó. Expressos. Vou pegar um outro pincel melhorzinho. O pincel está tudo falhando. Expressos. Ó, esse aqui ficou bom, ó. Expressos. Princípios expressos. Ou escritos, né? Por quê? Porque está escrito aqui na Constituição, certo? Está escrito aqui. Princípios expressos ou escritos. Aí é o seguinte, o que você precisa saber para fazer uma boa prova? Você vai fazer uma excelente prova sobre isso aqui. Você precisa saber o significado desses princípios. O que eles significam para o dia a dia seu? Então, aí, ó, legalidade. O que significa o princípio da legalidade? A administração pública, ela precisa cumprir a lei, certo? Ela tem que cumprir a lei. E aí, deixa eu anotar aqui, fica mais fácil. Esse pincel aqui vai estar ruim também. É melhor eu falar e vocês irem anotando aí, vai ser mais prático. Deixa eu ver se o preto melhorou aqui. Ah, o preto melhorou, ó.
só pode fazer o que a lei autoriza ou exige. Então, basicamente, gente, o princípio da legalidade é isso. Ó. A administração pública só pode fazer o que a lei autoriza ou que a lei exige. Então, presta atenção aqui, vamos comparar aqui esse lugar que nós estamos. É uma empresa privada, né? Áurea Concursos é uma empresa privada. Então, o dono do Áurea Concursos, se ele precisar comprar carteiras novas, carteiras escolares novas, ele vai comprar na mão de quem ele quiser. Inclusive, se tiver um lugar aqui em Montes Claros que vende carteiras, as carteiras mais caras de Montes Claros, mais sofisticadas, ele compra. Ainda que as cadeiras sejam ruins. Pega umas cadeiras, às vezes, até de um nível inferior a essas que vocês estão usando aqui. E elas, se estiverem caríssimas, ele compra na mão de quem ele quiser, ao preço de quem ele quiser. Ele utiliza o critério, a empresa é dele, não é? É assim que funciona, iniciativa privada. Mas quando eu falo de administração pública, vamos imaginar aqui agora como uma escola pública. Eu, o diretor aqui dessa escola pública, eu posso comprar carteiras escolares na mão de quem eu quiser? O que eu tenho que fazer para comprar carteira pública aqui para minha escola pública? Licitação, não é isso? Então é exatamente aqui, ó. Eu só posso fazer o que a lei autoriza ou o que a lei exige. Entendeu? Então a Constituição Federal e a Lei de Licitações fala só posso comprar cadeira através do processo de licitação. Eu não posso comprar na mão de quem eu achar melhor, de quem eu quiser, de quem for meu amigo, não. Eu tenho que fazer uma licitação. Segundo princípio aqui, ó, o princípio da impessoalidade. Gente, eu falei sobre licitação, aqui no próprio artigo 37 ele fala em algumas situações em que você pode comprar sem fazer licitação. Lá na frente ele fala, a regra é que se faça licitação. Eu só citei aí só como exemplo, viu? Vocês vão ver isso lá na frente no artigo 37. Então, impessoalidade. Impessoalidade, você vai lembrar o quê? Ó? Interesse público. Gente, a finalidade da administração pública é atender o interesse público ou o interesse pessoal? Interesse público, certo? Então, por exemplo, como é que você chama? Janaína. Se eu, administrador público, eu resolvo fazer uma coisa aqui para atender o interesse de Janaína em detrimento do interesse de Túlio, eu estou errado. Eu não posso atender ela e desatender ele. A finalidade da administração pública é atender o interesse público. Eu tenho que atender o interesse de todo mundo. Entendeu? Então, impessoalidade, eu preciso ser impessoal. Eu não vou, a administração pública não vai servir Janaína, ou servir Túlio, ou servir Maria, ou servir José. Ela tem que atender o interesse público, o interesse de todos. Certo? Moralidade, você vai lembrar de moralidade com uma simples palavra. É isso aqui, ó. Honestidade. Honestidade. O resumo aí do que é moralidade é isso. Honestidade, certo? É você ser honesto, é fazer a coisa certa, entendeu? Então, se eu estou fazendo uma licitação, naquela licitação vai vencer quem tiver a melhor proposta, a proposta mais vantajosa para a administração pública, entendeu? Eu não posso querer fazer uma licitação aí para favorecer a pessoa X ou a pessoa Y, não, eu tenho que favorecer quem vai oferecer o melhor produto mais vantajoso para a administração pública. Isso é honestidade. Publicidade. Você vai relacionar publicidade com isso aqui, ó. Transparência. Transparência. Certo? Então, o que é o princípio da publicidade? A administração pública ela tem que ser transparente, ela tem que mostrar o que ela está fazendo. É por isso que o prefeito, não sei se vocês sabem, ele tem a obrigação de ano em ano demonstrar publicamente as contas dele. Não só lá para os vereadores, mas para nós também.
Então, isso aqui é o princípio da transparência. Lembrando, gente, que o princípio da transparência ele não é absoluto. Vai ter algumas situações que eu não posso mostrar as coisas da administração pública. Por exemplo, um processo de guarda judicial. Está lá disputando a guarda, a mãe e o pai estão disputando a guarda do menino. Aí tem lá um DNA, um pedido de DNA, uma coisa, né? Questões de família, questão familiar, questões íntimas. Isso é resguardado. Eu não posso. Opa, apertei aqui. Isso é resguardado. Eu não posso ter acesso. Fui lá na frente, apertei, fui lá na frente, ó. Menino, foi bem na frente. Como é que eu fiz isso? Aqui. Isso, transparência. Então, gente, por exemplo, processo público, processo judicial, regra geral, ele é público. Você tem o direito de ir lá, por exemplo, e ver um processo que está lá. Alguém processou o Áurea Concurso, por exemplo. Alguém processou o Áurea Concurso. Você tem o direito de ir lá na justiça e dar uma olhada nesse processo. É público. É um processo que não precisa estar escondido. Você pode ir lá e olhar. Por quê? Princípio da publicidade, princípio da transparência. Agora, um processo judicial que está lá na vara de família, envolvendo guarda de menino pequeno, menor de idade, envolvendo pedido de DNA, envolvendo, né, coisas íntimas, coisas de família, aí não entra o princípio da publicidade, não. Aí você vai chegar lá na justiça, você vai pedir para você olhar e a moça lá vai falar assim, não te mostro. Isso aqui corre em segredo de justiça. Entendeu? Segredo de justiça. Não, aqui não entra o princípio da publicidade, porque eu preciso resguardar o direito de um menor e o direito de uma família. Né? É coisa muito íntima para você ter acesso àquilo. E princípio da eficiência? Princípio da eficiência, você vai lembrar disso aqui, ó. Produtividade. Produtividade. Certo? Isso é o princípio da eficiência. E aí, no setor público, isso contrasta muito com o setor privado, né? Infelizmente, no setor privado, isso aqui funciona melhor, é mais eficiente. É só você comparar aí, onde você é melhor atendido, na Caixa Econômica Federal ou lá no Bradesco? Eu tive essa experiência ontem, eu precisei ir nos dois, eu tenho conta nos dois. Eu cheguei no Banco do Brasil, em 10 minutos eu resolvi o problema, o cara esclareceu para mim tudo, belezinha, resolvi meu problema. Eu cheguei na Caixa Econômica Federal, fiquei quase 40 minutos para resolver uma coisa muito menor. Então, infelizmente, no Brasil ainda, o setor privado, ele aplica melhor isso aqui. Mas vocês, como funcionário público, vão passar no concurso, lá como policiais penais, vocês vão ter que ter isso aqui, ó. Eficiência, produtividade, certo? Então, o trabalho de vocês, ele tem que gerar benefício, gerar resultado para o setor público. Vocês trabalham para cumprir o quê? O interesse público, entendeu? Então, isso aí são os princípios que nós temos que aplicar ele aí no setor público. E aí, o artigo 37, ele começa e já tem uma questão aqui, ó. A partir do que vocês acabaram de aprender, já dá para acertar essa questão. Vai dando uma olhada aí para você tentar fazer ela. Vou dar um minutinho aí para vocês fazerem. Vou dar 2 minutos. Lembrando, gente, que no dia da prova sua lá, você terá, em média, 3 minutos para fazer cada questão, viu? É mais ou menos a média que você tem, se for calcular seu tempo de prova aí, né? Contando aí com o tempo da redação e tudo mais. Sem redação, sério. Rapaz, sinceramente, eu não sei esse cálculo aí da redação, como é que vai estar fazendo aí. Entendeu? Eu sei que é 100 pontos. Você quer saber se divide com? São 200? Ah, tá. Mas só a redação é 100, né? Ah. Aí você está querendo saber o quê? Soma as duas. Soma as duas. Na nota total, soma as duas. Não me lembro a pontuação mínima da redação. Não me lembro. Mas é o seguinte, se você não fizer uma prova muito boa na objetiva, sua redação corre o risco de nem ser corrigida. Entendeu?
Então, você precisa fazer uma pontuação boa na objetiva para que você consiga que sua redação seja corrigida. Aí é que muita gente que vai bem na redação avança, né? Tem muita gente que não foi tão bem aqui na objetiva, mas ele fez uma redação muito boa. Aí ele contrabalançou ali a pontuação dele, certo? Mas na área do aluno lá, nós já temos todas já temos algumas aulas lá de redação, algumas técnicas, tudo baseado no edital. O professor nosso é Alisson, e ele fez bem essa conta aí, entendeu? Ele tem bem a noção do edital para tirar, inclusive, essa dúvida sua aí. Você pode dar uma olhada lá que ele vai sanar a sua dúvida. Mas aí, ó, primeira questão, a obediência às normas legais no intuito de tratar os usuários do serviço público sem distinção. Retrata 2 princípios. O que é que vocês marcariam aqui? Letra C, né? Uma pessoa já respondeu aqui exatamente, gente. Então, ó, cadê o pincel? Primeira coisa, falou aí de obediência às normas legais. E na hora que ele pediu aqui, ele nem falou respectivamente, não. Porque se ele falasse respectivamente, obediência a normas legais é o quê? Legalidade, né? Então, ele não usou aqui a expressão respectivamente. Então, você já vê aqui, ó, obediência a normas legais é princípio da legalidade. Aí você lembrar, ó, a administração pública ela só pode fazer o que a lei exige ou o que a lei autoriza ela fazer. É diferente de um empresário aí que pode fazer o que ele quiser dentro da lei, né? Ele não pode vender droga na empresa dele, mas ele pode comprar a cadeira que ele quiser. Ele tem 4 ar-condicionado aqui. Se ele quisesse colocar 5, 6, 7, ele podia, né? A administração pública vai perguntar, ó, por que você quer colocar 7 ar-condicionados numa sala que nem é tão grande assim? 4 ar-condicionados já está bom demais. Você não pode ficar gastando dinheiro público à toa, né? Então, princípio da legalidade. Princípio da impessoalidade, é aqui, ó. Tratar os usuários do serviço público sem distinção. Então, minha gente, lembrando que aqui, em Montes Claros, aconteceu no ano de 2006, de um menor de idade, ele sofreu violência sexual, e ele morreu, né, foi morto, foi brutalmente assassinado, lá no ano de 2006, mais ou menos. E aí, eu me lembro da seguinte situação. O criminoso que praticou esse crime, ele iria ser preso aqui em Montes Claros. E uma das pessoas que iriam receber ele era o tio da criança, que era um policial penal na época. Então, por conta disso, esse cara foi transferido lá para Francisco Sá. Porque sabia, né, que, nossa senhora, imagina o constrangimento, né? Ele ser preso pelo tio do menino e tal, o tio do menino ter acesso a ele ali. Então, por conta disso, foi colocado ele lá em Francisco Sá. Mas vocês, policiais penais, vocês, servidores públicos, vocês poderão se deparar com situações parecidas. E nem por isso vocês vão tratar de maneira diferente uma pessoa baseada numa situação dessa. Entendeu? Porque você tem que, no intuito de tratar os usuários do serviço público sem distinção, você vai ter que tratar bem todo mundo. Todo mundo. Entendeu? Independente se é amigo ou inimigo seu. Independente se de repente ele agrediu alguém até da sua própria família, você tem que tratar ele com humanidade. Então isso é o princípio da impessoalidade, né? Você não trabalha para atender João, Maria ou José, você trabalha para atender o interesse público, certo? Atender a todos. Então gabarita e letra C, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, viu, gente? Porque assim, às vezes pode ser a primeira vez que você está estudando aí princípios da administração pública, pode ser a primeira vez, pode estar sendo um choque aqui para você. Então, pode levantar a sua mão, fazer uma pergunta, ou o pessoal aí de casa que está assistindo também, fique à vontade para fazer pergunta, viu? Então, tá aí gabarito letra C, né? Baseado nos princípios aqui que nós acabamos de ver. Essa outra questão aqui, gente, também para você já identificar aí esses princípios aí da administração pública. E aí, ó, o que essa questão aqui trabalhou? Ela trabalhou naquela anotação que eu fiz ali e apaguei, ó. Princípios da administração pública, existem aqueles expressos ou escritos, que eles estão aqui, né? Eu acabei de mostrar para vocês, que é o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses são os princípios escritos, eles são expressos, está escrito aqui na Constituição. Mas existem outros princípios também, viu, gente? Só que a gente chama eles de não escritos.
Entendeu? Por exemplo, o princípio da razoabilidade, que está aqui, ó, é um princípio da administração pública, porém ele não está escrito aqui na Constituição. Não está escrito, não. A administração fala que você tem que ser razoável, né? Até no direito penal ele existe. Como é que você vai aplicar uma pena de 15 anos para o cara que roubou uma caneta? Ele não vai ficar 15 anos preso. Então isso é razoabilidade. Mas não está escrito, não é um princípio escrito. E aí a questão vem e fala aqui para você, ó. São princípios com expressa previsão na Constituição Federal. Moralidade é? Vocês viram lá que está escrito, né? Então, moralidade é. Eficiência é? Também, está escrito lá. Pessoalidade é? Não, porque o princípio é da impessoalidade, né? Aqui, ó, tem um in aqui, né? Impessoalidade. Não é pessoalidade. Você tem que tratar com impessoalidade, né? Razoabilidade é princípio escrito? Não, não estava escrito lá. Legalidade é princípio escrito? Sim. Então, nós temos aqui 1, 2, 3 princípios escritos. Então, você marcaria aqui, ó, letra C de casa, se somente 3 itens estiverem corretos. Então, somente 3 desses princípios que estão listados aqui são princípios escritos ou expressos, certo? Então, tá aqui gabarito, letra C. Então, vamos para frente aqui, né? Pessoal, eu avancei um pouquinho no artigo 37 e fui lá no parágrafo 1º dele. Ó, quando vocês pegar qualquer lei, vocês lembrar que você tem a cabeça da lei, no caso, o artigo 37 é a cabeça. Ele fala lá, são princípios, tal. A administração pública tem que obedecer a isso. A cabeça. Logo em seguida, vem os incisos, que a gente chama, escreve aqui, ó, número 1, número 2, número 3. Se não me engano, aqui quando no artigo 37 são, acho que é 22 incisos. Né? Começa no 1, vai até no 22, que é algarismo romano, né? 22. Se não me engano, vai do 1 ao 22. Então, isso é o que a gente chama de incisos. E logo depois tem o parágrafo 1º, depois que vem até o parágrafo número 16. Né? Depois vem os parágrafos. Então, eu saltei aqui essa sequência, vim aqui para o parágrafo 1º. Por quê? Porque é o seguinte, isso aqui pode muito bem ser cobrado, dá uma coisa que acontece demais no dia a dia nosso, e a gente não percebe às vezes, mas é um problema aí que acontece na administração pública. E aí, gente, lembrando o seguinte, ó, esse artigo 37 é matéria obrigatória em qualquer concurso que você for fazer, entendeu? Principalmente a área policial. Eu nunca vi um concurso de área policial não cobrar esse artigo 37. Aí você fala assim, eu vou tentar o concurso lá da Prefeitura de Uberlândia, vai cobrar o artigo 37. Prefeitura de Montes Claros aqui, por exemplo, não cobrou o artigo 37, mas o que ela fez? Falou assim, ó, eu quero que você estude a Lei Orgânica Municipal. Na Lei Orgânica Municipal tem um artigo que é a cópia do artigo 37. É Ctrl+C, Ctrl+V do artigo 37. Então essa matéria que vocês estão vendo aqui hoje é matéria para vocês estudarem para a vida inteira, viu? Vida inteira não, até passar, né? Estudar até passar. Pessoal, vamos parar de ver isso aqui na hora que você passar no concurso. Mesmo assim, na hora que passou lá no concurso, você vai ficar estudando aquilo ali lá, né, nos cursos que você vai fazer lá, no concurso que você passar. E aí, lembrando, né, minha gente, vocês que estão estudando aí para a área policial, que tem muito concurso aí na praça, e vai vir aí, tá chegando aí esse mês, deve ser oficializada a banca do concurso para policial legislativo da Câmara dos Deputados. É o melhor concurso policial aí, né? É uma remuneração, se não me engano, inicial, acho que é R$22 mil. É o melhor policial legislativo mais bem pago aí do Brasil. Então, isso aqui cai, né? Mas aqui, ó, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. O que ele está querendo falar com isso? Ele está querendo falar com isso que se eu sou prefeito, se eu sou governador, se eu sou presidente da República, tudo que eu faço, eu não faço em meu nome. Não é Lula que faz, não é Zema que faz, não é Guilherme que faz. É a administração pública que faz. Isso tem a ver com o princípio da impessoalidade e tem a ver também com o princípio basicamente é o princípio da impessoalidade. A administração pública ela é impessoal, ela não age em nome de uma pessoa,
ela age em nome do interesse público, da administração pública. Então, quando você estiver passeando ali pela Avenida Sanitária, o Guilherme, prefeito de Montes Claros, ele não pode colocar um outdoor lá falando assim, ó, eu, Guilherme, fiz essa obra aqui. Não, não é ele quem faz, é a administração pública que faz. Então, às vezes nessas cidades pequenas você visita e você vê, né? Eu, prefeito João, fiz essa praça. Não, não foi João que fez, foi a administração pública que fez. Então, a partir do momento que ele coloca o nome dele numa obra pública, num posto de saúde, numa rua, numa avenida, ele está ofendendo isso aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Em órgãos públicos, em obras públicas, não podem constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Aí você me fala assim, Carmine, eu fui ontem lá num posto de saúde, lá perto da minha casa, tem uma placa enorme lá, posto de saúde construído pelo prefeito Rui Muniz, em tal dia, o secretário era fulano de tal. Tá errado, entendeu? Não deveria ter. Deveria ter colocado lá o posto de saúde construído, né, em tal dia, pela administração pública no ano de 2000 e pouco, entendeu? Não pode constar nome de pessoas em obras aqui. Aí só para exemplificar aí para vocês, gente, já aconteceu aqui no norte de Minas, foi um caso muito famoso que aconteceu aqui no norte de Minas. O prefeito de uma cidade aqui do norte de Minas, ele era conhecido como Dias. O nome dele, ou é sobrenome dele, é conhecido como Dias, né? Dias. Aí ele fez uma obra na cidade dele e colocou um outdoor enorme na obra, assim, ó, dias melhores virão, certo? Dias melhores virão. A justiça mandou tirar. Por quê? Porque estava constando ali, a justiça entendeu que aquilo ali era uma promoção pessoal dele, certo? Aí ele até argumentou, não, mas eu não coloquei meu nome, eu só coloquei uma frase, dias melhores virão. Mas, dá para entender o quê? Tá lembrando do nome dele, né? Então, a justiça mandou tirar aquilo ali. Então, aí ele colocou lá, obra da administração pública da cidade e tal. Por quê? Porque não pode constar nome aí nessa situação. Então, isso já aconteceu aqui no nosso norte de Minas, aqui, e acontece muito aí, Brasilzão afora. Então, Lula também não pode, ele não pode fazer uma obra, né? Ele vai fazer, vamos imaginar uma obra que, sei lá, alguma obra que ele estiver fazendo aqui, um grande hospital federal aqui em Montes Claros, hospital do governo Lula, não pode. Ele pode colocar lá, a administração pública federal está fazendo aqui essa obra e tal, né? Mas colocar o nome dele, jamais. Então tá aí, ó, um caso prático aí, né, de uma questão aí. O prefeito João, lá do município Delta, ele colocou nas placas governamentais que anunciavam a inauguração de obras públicas, uma foto dele, colocou a foto dele, né, em grande destaque, colocou também o nome dele, claro, né, para constar nessa existência das placas aí. Aí um vereador do município consultou sua assessoria a respeito da observância dos balizamentos da Constituição da República, mais especificamente em relação à veiculação da foto de João, né, e provavelmente ele colocou também o nome dele. Então o vereador perguntou lá, e aí, é certo isso? O cara coloca nas obras, toda obra do cara tem uma foto dele aqui, tá certo isso? Então, conforme a Constituição Federal, conforme o que foi falado aqui, o que vocês acham, gente? É correto isso aqui? Não pode, né? Promoção pessoal em obra pública não pode. Então, o que ele poderia fazer é colocar lá, ó, obra posto de saúde construído pela administração tal. Por quê? Porque só pode ser educativo, informativo, ou de informação ali para as pessoas de interesse social, né? Então a assessoria respondeu corretamente que essa atitude aí do prefeito que colocou a foto dele nas obras públicas, o que você marcaria aí? Exatamente, né? Então, letra C aí, ó. A atitude do prefeito lá é ilícita, prefeito João, pois é vedada a veiculação de nomes e imagens ao se realizar a publicidade de obras públicas concluídas ou não. Ah, mas está só a obra, está só o buraco ali, ó, deixa eu pôr lá minha foto lá. Não pode. É a administração pública que está fazendo, não é você
João, Maria, José que está fazendo, certo? Então, gabarito aí, letra C, baseado no que nós acabamos de ver, artigo 37, parágrafo 1º. Aí, agora sim, eu vou entrar na sequência aqui dos incisos do artigo 37, né? Número 1, 2, 3, e todos que a gente tiver condição de falar na aula de hoje, nós vamos falar, especialmente aqueles mais importantes. Então, minha gente, ó, esse aqui já identifica uma coisa importante para você, ó. Cargos, empregos e funções públicas. Ó, você vai passar no concurso para policial penal. Você vai assumir um cargo ou um emprego público? Um cargo. Certo? Por que você vai assumir um cargo? Existe um estatuto do servidor público estadual que vai controlar a sua vida. Certo? Então você vai assumir um cargo. Você vai poder ser efetivo. Passou 3 anos, alguém pode tirar lá de dentro? Não pode não, você vai se tornar efetivo, a não ser que você fizer alguma coisa muito errada, né, gente? Que aí vai ter um processo administrativo para te julgar e tudo mais. Você roubar, né? Você espancar uma pessoa lá dentro, né, do presídio, fizer alguma coisa assim bem, né? Mas é muito difícil acontecer, né, gente? A estabilidade, hoje a gente sabe que a Constituição ela resguarda muito o direito do servidor público, tanto é que não é todo dia que você vê um servidor ser demitido, né? Ser exonerado, que a gente costuma falar. Então, vocês terão um cargo. Cargo público, ele tem estabilidade, certo? Mas dentro da administração pública, gente, nós temos também os empregos públicos, que aí o cara já não tem estabilidade. Esses empregos públicos que também, na vida real nossa aí, ó, é muito difícil um cara perder o emprego público. Mas pode acontecer, ele não tem estabilidade. Então, exemplo aqui de emprego público. Funcionário da Copasa, funcionário da CEMIG, funcionário da MG Serviços, né? MG Serviços, esses porteiros aí, é uma empresa, MGS, né? Funcionário do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, eles não têm estabilidade, porque eles são empregados públicos, certo? São empregados. Opa, o laser falhou aqui. Tá falhando o laser. Então é isso, gente. E funções públicas, às vezes aquela pessoa ali, por exemplo, função pública, o secretário de Segurança Pública, o Rogério Greco, secretário de Segurança Pública de Minas Gerais, ele tem aí uma função pública, né? Ele não tentou concurso para trabalhar na secretaria, ele não tem um cargo público, mas ele também não tem um emprego público. Ele não passou em concurso. Emprego público também é através de concurso, viu, gente? Copasa, CEMIG, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, é tudo através de concurso público também, só que você entra como empregado público. Mas tem um cara lá igual o Rogério Greco, né? Ele não tentou concurso. O governador chamou ele para vir trabalhar. Ó, vem ser meu secretário de Segurança Pública. Beleza, ele tem uma função pública, certo? Aí eu pergunto a você, ó, estrangeiro pode entrar na administração pública? Pode, né? É acessível aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Entendeu? Então, estrangeiro também pode entrar na administração pública. É muito difícil você ver, mas tem. É só, pra você ter ideia, você vai lá na UFMG, você vê muito estrangeiro como funcionário efetivo da UFMG. Entendeu? É até bom que tenha, no caso, né, em universidades, estrangeiros trabalhando lá, que eles trazem uma experiência nova, né? Mas, assim, é possível, viu, gente? O estrangeiro fazer parte da administração pública. No caso seus aí, policial penal, vai ser mais difícil, porque o estrangeiro, se ele quiser ser um policial penal, primeira coisa, ele vai ter que se naturalizar brasileiro, né, para ter toda a documentação, vai ter que ter um CPF, né, porque o concurso público de vocês vai pedir um CPF, então ele vai ter que se naturalizar brasileiro. Mas ele não deixa de ser estrangeiro, né, ele vai ter, de repente, uma dupla nacionalidade, ele é italiano e ele é brasileiro. Ele pode assumir o cargo de policial penal. O estrangeiro ele vai ter algumas vedações, o seguinte, estrangeiro não pode ser presidente da República, né? Não é nem razoável, né? Já pensou um americano vir ser presidente da República no Brasil? E tem alguns cargos aí que ele não pode entrar. Mas, regra geral, né, a administração pública aí, ela acolhe tanto vocês brasileiros como estrangeiros também. Isso aí já te ajuda a fazer questão de prova, viu, gente? É muito comum você ver questão de prova ali, ó. Cargo público é acessível a brasileiro, mas estrangeiro não pode assumir cargo público. Errado, estrangeiro pode também, está escrito aí, certo? Inciso 1. Aí o seguinte, pessoal,
Tanto você que vai passar aí no concurso Polícia Penal, que vai assumir um cargo público, não é? Cargo. Você vai assumir um cargo. Como o colega seu que vai passar aí no concurso da CEMIG, ou no concurso da Copasa, ou no concurso do Banco do Brasil, que vai sair aí, vocês vão ter que tentar um concurso. Certo? Só que a vantagem de você é que você vai assumir cargo, então você vai se tornar efetivo. O colega seu que vai passar no concurso do Banco do Brasil, ele não será efetivo. Ele vai assumir um emprego público, certo? É muito difícil, né, gente? A gente ouvir falar de um funcionário do Banco do Brasil ou da Caixa que foi demitido. Mas no caso deles lá pode acontecer, porque é carteira de trabalho, CLT. Inclusive, ó, no dia que você for tomar posse lá com um policial penal, você vai precisar levar a sua carteira de trabalho? O que vocês acham? Não vai precisar, não. Por quê? A polícia penal não vai assinar a sua carteira. Entendeu? Você vai assumir um cargo público. Chegar lá, ela vai te apresentar o Estatuto do Servidor, né? Um documento lá, e nesse documento vai falar assim, ó, você concorda com o Estatuto do Servidor? Concordo. Então assina embaixo aqui. Como a gente está lá na universidade, é somado os anos. Sim. Soma. Vai pegar seus 9 anos de cozinheiro. Oi? Não. No dia da posse, não. Eles não precisam olhar isso. Eles vão precisar o dia que você for aposentar, né? Você vai passar para policial penal. Aí você vai requerer sua aposentadoria. Aí no dia lá você vai falar assim, ó, tá aqui minha contagem de tempo, que eu trabalhei 9 anos como cozinheiro. Então, junta aí, porque isso vai somar sua aposentadoria, né? Aumentar os anos de contribuição seu. Entendeu? E aumenta o valor de sua aposentadoria um pouquinho também, né? Então, gente, cargo, emprego público, tem que tentar concurso. A vantagem sua é que o cargo, efetivo, estabilidade, passou 3 anos, efetivo. O emprego público, infelizmente, ele não tem essa questão aí da estabilidade, né? Só lembrando, né, gente, na vida real aí, eu nunca ouvi falar de um funcionário da Caixa Econômica ter sido demitido. Nunca ouvi falar. Mas pode acontecer. Pode acontecer. Um amigo meu trabalha na Copasa, ele falou comigo, ó, Carminho, o cara que passa aqui no concurso da Copasa, só tem 2 jeitos dele ser demitido. Se ele roubar ou se ele não vier trabalhar. Mas ele pode ser demitido. Aí vai dar baixa na carteira dele. Demitido. Por quê? O cara não vai trabalhar. Entendeu? Aí você, se você não for trabalhar lá com um policial penal, você pode ser demitido também, mas só que aí é mais difícil. O que vai acontecer? Vai abrir um processo administrativo. Aí no processo administrativo vai falar lá, ó, fulano de tal tem 80 dias que ele não vem trabalhar. Vamos abrir um processo administrativo. 80 dias faltando, ninguém sabe o porquê, não tem uma licença médica, não tem nada. Mas assim, é muito difícil, né, gente? Até que esse processo administrativo dê um resultado, isso aí, se demora e tal. Então, é uma situação, você ter um cargo público é muito mais confortável, né? Muito mais suave do que você ter um emprego público. Aí é o seguinte, você vai tentar um concurso público, o concurso ele pode ser de provas ou de provas e títulos. O concurso que você vai tentar para policial penal é só de provas, né? Não tem títulos, certo? Mas poderia a administração pedir, né? Falar assim, ó, vai ter uma prova de títulos. Nós vamos dar 1 ponto para quem tiver uma pós-graduação em segurança pública. Poderia fazer isso, ela não fez isso. Poderia fazer. Aí só lembrando que se tiver prova de títulos, o título é só classificatório, viu, gente? Ele não é eliminatório. Então, se ela fizesse essa exigência aí, ó, eu vou dar 1 pontinho a mais para quem tiver uma pós-graduação. Aqueles que não tiverem a pós-graduação não vão ser prejudicados. Eles só vão deixar de ganhar 1 ponto a mais. Certo? E outra coisa importante aqui, ó, gente. Concurso ou ele é só de prova, que é o caso seus, ou ele é de prova de título. Prova e título. Pergunta aqui para vocês, eu posso ter prova só de títulos? Não pode, viu? Não pode. Então eu vou fazer uma prova aqui só para quem tem mestrado, só para quem tem doutorado. Não pode, não. Você vai ter que ter a prova objetiva ou redação e depois você faz uma prova de título, mas só de título não, certo? De acordo com a natureza e a complexidade do cargo, né? Então, se é um cargo para o policial penal, vai ser uma prova específica, né? Você vai fazer uma prova objetiva, você vai fazer uma redação, depois tem um TAF, depois tem uma prova de exame médico,
Depois tem a prova de olhar se você não tem algum problema aí com a justiça, que é a investigação social, né? Vai ter isso tudo lá para vocês. Agora, se você fosse tentar o concurso do Banco do Brasil, não tem isso. Você vai fazer a prova, passou, acabou. Não tem TAF no Banco do Brasil, né? Compensação, né? Aquele negócio. É bem melhor, eu acho uma situação bem melhor você ser um policial penal do que trabalhar numa agência bancária. Eu preferia, se eu fosse mexer com concurso público, eu preferia ser um policial penal do que ser um funcionário do Banco do Brasil. Mas cada um é cada um, né, gente? Cada um tem uma vocação. Gente, aí a pergunta que pode ser cobrada também aqui, ó, em concurso público para vocês. Concurso público. A única forma de eu entrar na administração pública é por concurso público. Certo ou errado? O que vocês acham? Ele acha que está certo, vocês acham que está errado. Então, repetindo, ó, afirmou lá na questão da prova, a única forma de você entrar para a administração pública é por concurso público. Certo ou errado? Exatamente, está errado. Não é a única forma de você entrar na administração pública, não é só por concurso público que você entra, não. Porque está aqui, ó, ela fala, ressalvadas as nomeações para carga em comissão, declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Exemplo disso aí, vocês vão ter o superior seu está lá, né, abaixo do governador e acima de vocês, secretário de Segurança Pública, Rogério Greco. Rogério Greco tentou concurso, gente, para assumir o cargo de secretário? Não. O cargo de secretário de Segurança Pública é um cargo em comissão. Aí o Romeu Zema chama quem ele quiser, a hora que ele quiser. E se amanhã o Romeu Zema estiver insatisfeito com o trabalho de Rogério Greco, ele pode exonerar o Rogério Greco, ele simplesmente faz uma ligação para ele. Ou, ligação não, publica no Diário do Estado. Rogério Greco está exonerado. Ele não precisa nem explicar o motivo. Por quê? Está aqui, ó, livre nomeação e exoneração. Ou seja, eu nomeei quem eu quiser e aquele que eu nomear, eu posso mandar embora a hora que eu quiser. Tem obrigação de ficar segurando ou sei lá, não. É por isso que você vê aquela situação, normalmente, gente, cargo em comissão, ele é ocupado por alguém que é do ramo político do governador, do prefeito. Então, se, por exemplo, o prefeito de uma cidade ele descobre que o secretário de saúde dele vai apoiar outra pessoa na próxima eleição, ele manda embora, né? Eu não quero, eu quero um cara que está comigo, que está junto de mim, né? Então, é isso mesmo. Infelizmente, isso acontece, né? Mas, aquele negócio, a administração pública deveria ser impessoal. Mas, nesse caso aqui, ela é um pouquinho pessoal mesmo. Entendeu? Eu não vou colocar um secretário de saúde que não vai me apoiar na próxima eleição. Eu quero um cara que está junto de mim. Certo? Aí, falando sobre concurso público, ó, prazo de validade do concurso público. Gente, o prazo de validade do concurso público é de até 2 anos. Se ele é de até 2 anos, a Unimontes, por exemplo, pode abrir um concurso público aqui e colocar um prazo de validade até 1 ano? Pode. Aqui, ó, até 2 anos. Então, eu posso abrir um concurso público com validade de 1 ano, com validade de 1 ano e meio, com validade de 6 meses, posso. É até 2 anos. Entendeu? Até 2 anos. Agora, eu posso abrir um concurso público com validade de 3 anos? Aí eu já ultrapasso, né? Então, é até 2, cada órgão vai escolher quanto que é essa validade aí. No concurso de você, se você for lá e abrir o edital, se não me engano, está lá falando que a validade desse concurso público é de 2 anos, né? Até 2 anos, né? Previu lá, até 2 anos. Então, beleza. E, normalmente, o que deve ter acontecido também no edital de você, ele vem e fala aqui, ó, prorrogável uma vez por igual período. Aí, lembrar, gente, ó, a palavra aqui, ó, o português entrando aqui, prorrogável. Eu prorrogo se eu quiser, eu não tenho obrigação de prorrogar. Então, eu acredito que lá no edital de vocês deve estar falando isso. Ó, eu, Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, abro o concurso aqui para policial penal, vai ter a validade de 2 anos, ele já define lá, né, validade de 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. A palavra prorrogável, eu prorrogo se eu quiser. Então, se ela quiser, se a demanda estiver muito grande, precisando de gente, lá na frente, na hora que estiver faltando 2 anos para acabar a validade, ela fala assim, ó, vou prorrogar, viu? Mais 2 anos. Para que isso? É para poder chamar aquele excedente. Então, é 1.200 vagas, né? 1.100 e poucas vagas.
Então, vamos supor que você passou aí na colocação 1.500. Então, a ideia sua é que ele prorrogue, né? Vai ser bom para você. Esse prorrogar dá tempo de te chamar, né? Mas, às vezes, pode acontecer, falar assim, ó, não vou prorrogar, viu? Validade acabou hoje e pronto, eu não chamo mais ninguém, certo? Pode acontecer. Gente, aí lembrando, ó, o que eu falei nessa questão de prorrogação, que eu falei na aula passada, é uma decisão do STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu o seguinte: se você passar dentro do número de vagas durante esse prazo de validade do concurso aqui, a administração pública tem a obrigação de te chamar? O que vocês acham? Passou dentro das 1.100 vagas lá, durante o prazo de validade do concurso, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública tem a obrigação de te chamar? De nomear? Tem. Se você passou dentro do número de vagas. Agora, se você passou fora do número de vaga, aí não tem não. Aí, se você passou fora do número de vaga, é só uma expectativa que você tem ali. A administração vai te nomear se ela quiser. Na verdade, normalmente nomeia, por quê? Porque a demanda para policial penal é alta. É muita gente que morre, né? É muita gente que passa em outro concurso, né? Ou por um acaso desiste da profissão, né? E aí vai surgindo vaga. Aí é interessante para a administração chamar. Ela chama se ela quiser. Gente, tem até umas coisas trágicas, né, que acontecem. Vocês sabem que há uns 15 dias atrás aí morreu um policial penal, né? Foi um crime trágico que aconteceu lá em Januário. Com a morte desse camarada aí, o que acabou acontecendo? Uma vaga. O falecimento de um funcionário público gera uma vaga. A vaga na administração, ela surge em virtude de aposentadoria, em virtude de falecimento ou em virtude de exoneração. Nesse caso, surgiu uma vaga em virtude de um falecimento. Então, é aquele negócio, né? É ruim para ele, é trágico para a família dele, mas vai ser bom para vocês aí do concurso. É uma vaga a mais, é uma oportunidade a mais de quem passar fora do número de vagas ser chamado, né? Então, aí, ó. Aí, o seguinte, por que eu já trouxe aqui o parágrafo 2º falando aqui, ó? Eu falei aqui para vocês mais ou menos as regras aí de como que é feito concurso público, né? Prazo de validade, pode prorrogar, não pode. Normalmente, gente, a lei do concurso é o edital. E o edital ele tem que obedecer à Constituição Federal e às leis do Estado de Minas Gerais, no caso, concurso seus aí. Se o governador ou secretário descumprir alguma coisa, o que vai acontecer? Nulidade do ato. Então, por exemplo, você passou aí na colocação, passou em primeiro lugar. Você passou em primeiro lugar no concurso de polícia penal. O governador ele tem a obrigação de te nomear. E você vai ser o primeiro a ser nomeado, claro, né? Passou em primeiro lugar, vai ser o primeiro a ser nomeado. Se ele descumprir isso aí, o ato dele é nulo. Vamos supor que você passou em primeiro lugar, ele deu posse lá para o 18º colocado antes de você. Não, não pode. Nulidade do ato. E ainda o seguinte, ó, punição da autoridade responsável nos termos da lei, certo? Então é muita coisa errada aí que às vezes acontece, né, que pode gerar essa situação, né? Muita coisa assim, por exemplo, o concurso está falando lá, ó, tem que ter um exame médico, né? O edital de você está falando, tem que ter o exame médico. Vamos supor que você passa na prova agora, você passa no TAF, aí o secretário de Segurança Pública fala assim, ó, pessoal aqui passou na prova, passou na redação, passou no TAF, agora tem exame médico. Para que eu vou fazer exame médico? Os caras têm ótima saúde. Passaram na prova, não vou fazer o exame médico. Errado. Ele tem que cumprir todas as normas lá do edital, ele tem que cumprir as normas da carreira de policial, porque a carreira que criou policial penal fala lá, é obrigatório para o cara assumir um cargo de policial penal que ele passe por um exame médico. Não pode o governador tirar essa exigência, entendeu? Então vocês vão ter que fazer a prova do exame médico lá. E se não fizer, olha aqui, ó, nulidade do ato. Então isso aqui gera um problema, né? Alguém entra na justiça e atrasa tudo, né? E ainda vai punir o camarada que resolveu, né, dar posse para vocês sem fazer o exame médico. Então, tem que cumprir aí essas regras, né? Gente, isso aqui, ó, inciso número 4 tem a ver com a questão de concurso público também. O que está falando aqui?
Tá falando aqui o seguinte, olha só. Tá aberto aí o concurso para policial penal. 1.167 vagas, beleza. Vocês todos aqui vão passar dentro das vagas. Vocês passando dentro da vaga, você tem prioridade de convocação. Serão convocados com prioridade sobre os outros. É o que eu falei aqui. Por que ela passou em primeiro lugar e eu vou chamar primeiro ele aqui, que passou lá em 20º? Não faz sentido eu chamar primeiro, os primeiros colocar, a primeira colocada. Ou seja, quem passar dentro do número de vaga tem prioridade para ser convocado. E aí, como que isso aqui vai ser cobrado no concurso de vocês? Vai ser cobrado da seguinte forma. Eu tenho lá 1.167 vagas. Então, eu tenho 1.167 pessoas que passaram dentro do número de vagas. Beleza? Então, eu convoquei eles todos. Nesse meio tempo aí, né, já teve as provas e tudo mais, já estou convocando, vocês já estão lá começando a trabalhar e tal. Surge uma demanda que a criminalidade em Minas Gerais aumenta 30%. Tá uma loucura. Tráfico de drogas e o diabo A4 acontecendo aqui. Pode o Estado de Minas Gerais abrir outro concurso? O que vocês acham? Hã? Você acha que não pode? Ou, na verdade, é o seguinte, pode. Ele pode abrir outro concurso. O que ele não pode fazer é deixar de convocar vocês que passaram dentro das vagas. Mas ele pode abrir outro concurso, até porque ele está precisando abrir concurso. Né? A criminalidade aumentou e tal. Vocês já viram aí que policial penal não pode contratação, né? O STF não deixou fazer por contratação, então só tem um jeito, concurso público. Porque tem um prazo de validade, né? Tem as demandas judiciais que surgem, né? Uma série de coisas. Então é mais um motivo. Então o que acontece? Eu posso sim fazer outro concurso público. O que eu não posso fazer, que a Constituição não permite, é o seguinte: eu abro um concurso, né? Um novo concurso público aqui, né? E vamos supor que eu não chamei ainda os 1.167, chamei só 1.000. Eu ainda tenho 1.167 aprovados lá. Beleza. Tudo bem, Estado de Minas Gerais, você pode abrir um concurso público, mas, em primeiro lugar, você vai ter que chamar os 167 que estão faltando, que ainda não foram chamados. Entendeu? Então, gente, o ideal, né, qualquer concurso público, e principalmente o concurso seus, é passar dentro do número de vagas, né? Porque aí você tem uma prioridade de ser convocado. Pode o governador abrir outro concurso público, mas ainda assim você está tranquilo, ó, passei dentro do número de vagas. O governador, ainda que ele abra um concurso público, um outro concurso público, ele vai ter que me chamar. Ele não pode chamar os do segundo concurso público, não. Entendeu? A lógica é isso aí. Então é disso aqui que está falando esse inciso 4, e ele fala bem isso aqui, ó, durante o prazo improrrogável. Que prazo improrrogável é esse? Vamos imaginar aqui que o governador de Minas Gerais ele falou assim, ó, o concurso que vocês estão tentando vai ter validade de 2 anos, certo? 2 anos. Se eu quiser, eu prorrogo prorrogável por mais 2, até mais 2. Aí vamos supor que lá na frente ele prorrogou, né? Então, passou até validade de 4. Foi 2 que já passou, ele resolveu prorrogar por mais 2. Entendeu? Então é nesse prazo improrrogável aqui que ele está falando, né? Prazo improrrogável, essa prorrogação que teve aí. Nesse tempo aí, eu até posso fazer outro concurso, mas se eu fizer o concurso, eu tenho que chamar quem passou no primeiro concurso. Entendeu? Oi? Mesmo se for maior, com certeza. Né? Porque é direito adquirido, uai. Você passou no primeiro concurso, né? Passou lá na colocação número 1.000. Aí eu vou chamar um cara que passou no segundo concurso, ele passou com a nota maior que a sua. Não interessa, ué, você fez a prova lá e garantiu sua vaga, acabou. Certo? Então vamos seguir aqui, gente. Outra coisa que dá pano para manga aqui em concurso público, que vocês têm que gravar isso aí, que é muito importante essa situação, ó. Ver se descoloriu aqui. Tem um outro melhor aqui. Não, ele tá ruim também. Tinha um outro preto melhorzinho. Deixa eu ver se ele tá aqui. Não, mas dá para explicar só pelo que está escrito aqui, ó. Gente, é o seguinte. Dentro da administração pública, nós temos funções de confiança e cargos em comissão.
Muita gente vai fazer a prova de concurso lá achando que é a mesma coisa e não é a mesma coisa. É até muito parecido, mas não é a mesma coisa. Então, o que é função de confiança? Função de confiança ela é exercida exclusivamente por ocupantes de cargo efetivo, certo? Então, a gente erra muito nisso quando a gente fala no dia a dia nosso. As pessoas falam assim, minha tia, ela não passou no concurso público, mas ela assumiu uma função de confiança lá no posto de saúde, ela é chefe do posto de saúde do bairro Sintra. Opa, peraí, ela não é função de confiança não. Por quê? Porque função de confiança é só para efetivo, é só para quem passou em concurso público, certo? Lá na Polícia Penal vai ter isso lá para vocês têm as funções. Função é só para quem passou em concurso público. Uma pessoa que está lá, vamos supor que tivesse, né? Agora não pode mais, ter os contratados. Contratado não pode assumir função de confiança. Função de confiança é exclusivo para vocês. Por que, gente, que a Constituição faz isso? É uma forma de valorizar vocês, entendeu? Ou você passou no concurso, presumo que você estudou, né? Às vezes o cara já está fazendo uma faculdade, então chama só quem é efetivo para assumir isso aqui, ó, função de confiança, certo? Então, pessoa que não passou em concurso público, um contratado, né? Ela pode assumir função de confiança? Não. É só para efetivo, quem passou em concurso público. Agora tem uma outra situação aqui, os cargos em comissão. Esses sim podem. Qualquer pessoa pode assumir. Então, ó, anota aí, cargo em comissão, qualquer pessoa pode. Qualquer pessoa. Um exemplo é o que eu dei aqui, secretário de Justiça, Rogério Greco. O governador Romeu Zema decidiu nomear ele para o cargo em comissão de secretário de Justiça. Mas ele podia ter me nomeado. Podia ter nomeado você, ela, quem ele quisesse. Ou seja, gente, cargo em comissão, qualquer pessoa, viu? Então, por isso que você vê, ó, então a sua tia lá, a minha tia, ela não passou em concurso, mas o prefeito colocou ela para ser chefe do posto de saúde do Sintra. É um cargo em comissão? Com certeza. Ela não tem lá uma função de confiança, ela tem um cargo em comissão. Por isso que a gente até corrige, fala com a pessoa, não, sua tia não é uma função de confiança, ela tem um cargo em comissão. Isso é o que ela tem lá. Porque cargo em comissão, qualquer pessoa pode entrar. Só que aí, gente, eu marquei aqui em amarelo, ó. Quando você estiver pensando em cargo em comissão, você tem que lembrar no seguinte, o que a Constituição falou aqui? Como forma de valorizar vocês que passaram em um concurso, que estudaram, né? Estão aí se valorizando, né? Se reciclando. É garantido por lei um percentual mínimo dos cargos em comissão seja ocupado por vocês que passaram no concurso, certo? E aí você me pergunta assim, que percentual é esse? Aí cada ente federativo vai escolher. Por exemplo, eu tenho um primo que passou num concurso público lá em Tocantins. Lá em Tocantins. Ele me falou que lá em Tocantins, a lei estadual lá em Tocantins decidiu que 10% dos cargos em comissão lá de Tocantins tem que ser ocupado por gente que passou em concurso. Inclusive, foi por isso que ele assumiu um cargo em comissão lá. Ele falou assim, ó, se não fosse por isso, eu não entraria, porque eu não sou do grupo político do governador aqui. Então, me escolheram lá para um cargo em comissão, porque eu tinha que, eles têm que respeitar aqui o percentual mínimo, que lá no Tocantins decidiu lá que é 10%. Me falaram que aqui na prefeitura de Montes Claros é 15%. Me falaram que é 15% aqui. Em Minas Gerais eu não sei, mas tem que ter um percentual dos cargos em comissão lá ocupados por vocês. Vocês vão ver, às vezes, colega seu que passou em concurso, assumindo um cargo lá na secretaria, está lá trabalhando diretamente com o secretário, pode acontecer isso. Ele está ocupando um cargo em comissão baseado, é uma espécie de cota, entendeu? Uma espécie de cota, para valorizar vocês, né? Porque já pensou, se cargo em comissão eu pudesse colocar quem eu quisesse e não precisasse nem pegar alguns de vocês, ficaria uma coisa assim muito muito tipo peixada, né? Que é a famosa peixada. Então não, fala assim, ó, vai ter um percentual lá que eu vou ter que pegar de pessoas de dentro. Eu já vi aqui na prefeitura de Montes Claros acontecer isso.
uma mulher que ela assumiu o cargo aqui como chefe de arrecadação. E ela falou comigo, Carmine, eu não sou do grupo político do prefeito, mas tem essas cotas, vamos dizer assim, eles tinham que chamar alguém. Aí já me conheciam, então me colocaram aqui como chefe de arrecadação do município. Mas eu não sou do grupo político, não. Agora, gente, qual que é a semelhança entre função de confiança e carga em comissão? Tá aqui, ó. Função de confiança e carga em comissão é só para atribuição de direção, chefia ou assessoramento. Então, aí sim é um ponto de semelhança. Se você sabe que a pessoa tem uma função de confiança ou um cargo em comissão, você pode saber. Ou ela é um diretor, ou ela é um chefe, ou ela é um assessor. Exemplo disso aí, as diretorias que tem aí, né, nessas empresas públicas, diretor da Exurb, entra aqui, ó, cargo em comissão. Uma chefia, né, chefe de um posto de saúde aí do município de Montes Claros, é um cargo de chefia. Aí te pergunta aqui, gente, você vai e conhece aí a faxineira uma mulher que trabalha lá no posto de saúde como faxineira. A faxineira, ela pode ser uma função de confiança ou um cargo em comissão? Não. Uma vez uma faxineira me falou isso. Eu estava analisando, que eu sou advogado, né? Eu estava analisando a possibilidade dela se aposentar. Aí ela falou assim, ó, Carmina, eu sou faxineira lá do posto de saúde, meu cargo é carga em comissão. Eu falei assim, não, seu cargo não é carga em comissão, não. Porque carga em comissão é só direção, chefia e assessoramento. Tem como uma faxineira estar dirigindo alguma coisa ou chefiando alguma coisa? Só você falar assim, chefe do departamento de limpeza. Até assim é difícil, né? Porque ela está ali limpando, então ela não está dirigindo nada, nem chefiando nada. Entendeu? Então, só lembrar disso aí. Né? O cara para ele estar num cargo de confiança ou cargo em comissão, função de confiança ou cargo em comissão, é direção, chefia ou assessoramento. Aí, por exemplo, gente, assessoramento, dá um exemplo aqui para vocês. Nós temos muito aí nas câmaras de vereadores, né? O vereador não tem direito de ter 4 assessores, né? Então é isso, é o assessoramento, é um cargo em comissão. Aí eu ganhei para vereador. Quem que eu vou chamar para exercer o cargo em comissão aqui de assessor? Quem eu quiser, eu chamo quem eu quiser. Entendeu? Aí chamei 4 lá, mas é uma função de assessoramento, ele vai estar assessorando ali o vereador. Entendeu? Então grava bem isso aí, né? Tanto cargo em comissão como função de confiança é só para direção, chefia e assessoramento. Função de confiança é só para efetivo, vai ser só para vocês que vão passar no concurso. Cargo em comissão não, qualquer pessoa pode chamar, mas a Constituição fala assim, ó, valoriza quem passou no concurso e chama para assumir um cargo em comissão, dá um percentual de cargos ali, né? Se você tiver, por exemplo, 100 cargos em comissão, igual lá no Tocantins. Se o governador do Tocantins tiver 1.000 cargos em comissão para distribuir, 100 cargos é só para quem passou no concurso. Os outros 900 ele chama quem ele quiser. Não precisa ser quem passou em concurso. Entendeu? Que é uma forma de valorizar vocês. Né? Então isso aqui, gente, eu acredito que 90% dos casos, quando cobra alguma coisa de artigo 37, cobra isso aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Deu para ser claro aqui? Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma sugestão? Ficou tranquilo aqui para vocês? É tranquilo, é chegar em casa e estudar. Aí aqui, ó, eu pus essa afirmação aqui, né, para você dizer se está certo ou se está errado. As funções de confiança são destinadas à atribuição de direção, chefia e assessoramento. Beleza, até aqui tá beleza. Funções de confiança que podem ser exercidas por servidores ocupantes de cargo efetivo ou não. E aí? É só efetivo. Então, tá vendo o erro aqui, ó? Entendeu? Isso é que a banca vai jogar lá para vocês. Efetivo ou não? Não, é só para efetivo. Entendeu? Função de confiança é só para efetivo. Nesse último caso, nas condições e percentuais mínimos previstos em lei, já invalidou tudo, então, gabarito aqui errado, né? Função de confiança é só para efetivo, não tem jeito. Então, o dia que você ouvir falar, ó, minha amiga tem uma função de confiança, ela é efetiva. Entendeu? Às vezes na prática, mas não é não, então tá errado, estão dando o nome errado lá, para a pessoa lá. Entendeu? Conforme a Constituição,
Função de confiança só para efetivo. Então, gabarito aí errado. Gente, outro ponto importante aqui, ó. Quando você passar aí no concurso de policial penal, no primeiro dia lá que você tomar posse, alguém lá do sindicato dos policiais penais ou da associação dos policiais penais, não sei como é que chama, não sei se existe, normalmente é sindicato mesmo, né? Vai te procurar, né? Perguntando se você quer se filiar ao sindicato. Você é obrigado a se filiar ao sindicato? Não é obrigado. E aí o seguinte, se no dia lá ele te procurar, você falar, não, eu quero ser filiado ao sindicato. Assina aqui a ficha de filiação. Assinei. No dia seguinte, você pode desistir da ideia. Você não é obrigado nem a se filiar, nem a permanecer filiado, entendeu? Garantido ao servidor público civil, porque civil, gente. Pessoal, não sei se vocês sabem, mas militar não pode sindicalizar. Não existe sindicato de militar, viu? Tanto é que quando você vai ali no batalhão, ao lado do batalhão tem um pontinho comercial ali, ó, Associação dos Cabos e Soldados. Vocês já viram lá? É associação, não é sindicato. Porque militar não pode fazer parte de sindicato. Não existe sindicato de militar. As associações, né? Aí aqui no caso vocês, eu acho que existe, né? Deve existir, né? Sindicato Policial Penal. Mas você só vai filiar ele se você quiser. Você não é obrigado a se filiar. Aí outro ponto importante. Nós trabalhamos aqui para vocês na aula passada, gente, ó. Funcionários públicos têm direito de greve? Tem. Nos termos e nos limites definidos em lei específica. Essa lei não existe até hoje, entendeu? Então é uma coisa muito complicada aí, funcionário público fazer greve. De qualquer forma, expliquei na aula passada, funcionários públicos ligados diretamente à área de segurança pública podem fazer greve? Funcionário público que trabalha na área diretamente ligada à segurança pública, por exemplo, vocês, policial penal, polícia civil, polícia militar, corpo de bombeiro, pode fazer greve? Não pode. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não pode. Por quê? Porque considerou que é uma atividade essencial. Então é como se você pensasse assim, imagina se policial militar entrasse em greve, o caos que ia virar, né, a cidade. Então o Supremo Tribunal Federal falou que não pode, viu, gente? Vocês, policiais penais, se você passou no concurso aqui, aí daqui 2 anos você está insatisfeito com sua situação, com seu salário, você faz o que você quiser falar, um manifesto, um protesto, mas greve vocês não vão poder fazer. A não ser que o STF mude essa decisão deles aí, entendeu? Inclusive, eu mostrei para vocês uma questão, né, que isso foi cobrado no concurso da banca OCP, cobrou isso, lá no concurso Polícia Penal do Distrito Federal. Ela colocou lá, policial penal pode entrar de greve? Não pode não, viu? Então, pode levar isso aí para o concurso de vocês. Saiu? Ó, pra você ver. É, isso, isso. Há muitos anos. É, Fala, não, de forma, seja, tipo, quebrando as coisas. sim, pois é. Ó, pra você ver, ó. A Constituição, ela te dá o direito de greve. Ela te dá o direito de greve, você funcionário público. A Constituição fala, ó, o direito de greve será exercido. Mas a decisão foi de 2018 aqui, ó. É uma decisão recente, inclusive do Alexandre de Moraes, né? Para quem gosta, para quem não gosta. O Alexandre de Moraes decidiu lá. Vocês da área de segurança pública não podem fazer greve, entendeu? Então, é uma decisão, né? Sua mãe, que é professora da Unimontes, pode fazer greve? Pode. Seu pai, que é escrivão da Polícia Civil, não pode, não. Polícia Civil não pode fazer greve. Seu pai, que é funcionário da Copasa, pode fazer greve. TJ pode, pode. TJ pode, não é segurança pública, né? O que acontece? Se você é funcionário do TJ, né? Aí você quer entrar de greve, você vai ter que entrar de greve. Você vai entrar de greve, mas o negócio é meio complicado porque até hoje não tem essa lei, ó. Nos termos e nos limites definidos em lei específica.
Então, é tipo assim, você tem um direito, mas fica difícil você exercer esse direito seu. Mas, em termos de prova, você vai fazer lá, funcionário público pode, né? Desde que nos termos definidos em lei específica. Aí, lembrando, segurança pública não pode fazer greve, né? Gente, aqui, ó, continuando aí esse artigo 37, até onde vai dar para me chegar, porque eu só tenho 9 minutos, né, para vocês irem almoçar. Aqui, essa parte que está escrita em vermelho, fui eu que anotei, viu? Não tem essa anotação aí na Constituição. Você vê que eu coloquei entre parênteses, entre vermelho aqui, ó. O que fala aqui, ó? A lei, aí eu coloquei entre parênteses, não o edital, é a lei que define isso. Reservará percentual dos cargos e empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência e definirá o critério de sua admissão. Então, pessoal, quando você abre o seu edital lá e lá está falando que tem uma vaga para o deficiente, né? Tem uma reserva de vaga, no edital seus tem isso? PCD tem, né? Aquilo ali não foi o 70 vagas? 70 ou 90, né? Aquilo ali não foi o secretário de Segurança Pública que colocou aquilo ali no edital, não. Ele colocou aquilo ali porque tem uma lei falando que tem que ter, entendeu? Então é uma obediência. O edital, ele não pode dispor nada que esteja fora da lei. Então, por exemplo, a lei fala, se não me engano, aqui no próprio artigo 37, é 10%, é? Esqueci esse número, se é 10 ou é 20%, tem que ser para deficiente, 10%, né? Então, pode o secretário de Segurança Pública falar assim, ó, a lei está falando que é 10%, mas eu vou dar 15%. Ele pode fazer isso? Não. 10. A lei falou que é 10. Como ele não pode dar menos também não. Ele fala assim, ó, é a Constituição que estabeleceu aqui todos os cargos do serviço público brasileiro. Entendeu? Não, no caso, exatamente, é porque isso que você está falando aqui, ó, cada cargo ele tem uma complexidade, né? Então, a própria Constituição fala. Como é que eu vou colocar um cadeirante para trabalhar de polícia militar? Não tem como não, né, gente? Sim, é uma coisa, não é discriminação, é porque não dá, entendeu? Inclusive tem limite de idade também, alguns cargos, né, algumas situações. É igual, por exemplo, o cara ele vai tentar o concurso público para ele ser operador de redes de alta tensão. Ele tem que trabalhar a 30 metros de altura, mexendo com eletricidade. Eu acredito que tem um limite aí, acho que é 60 anos. Acho que uma pessoa com mais de 60 anos não vai poder. Então, esse cargo aí de operador de rede elétrica, né, acho que chama assim, tem um limite lá. É 60 anos o limite. Né, mas isso quem criou foi uma lei. Não é da cabeça do cara da CEMIG ou da cabeça do governador de Minas, não. Então, por exemplo, no caso militar também tem outro limite lá, que é o quê? De idade. O limite é 30 anos, acabou. Por conta da carreira militar, né, ele tem esse nível de exigência aí. Então, só lembrar isso que é questão de igualdade material, viu, gente? O que é igualdade material? É a igualdade conforme a condição de cada pessoa, entendeu? Então, seguinte, tem cargos em emprego público, né, igualdade material. Conforme a condição do portador de deficiência, o que o princípio da igualdade material quer dizer, pessoal? É o seguinte, não é que o deficiente é melhor do que vocês, não é que ele é melhor, não, mas que pela condição de vida dele, pela toda a dificuldade que ele viveu a vida toda, é merecido que ele tenha 10% garantido lá, entendeu? Porque presume-se que ele não tem a mesma condição que você aqui tem para passar. É claro que a gente sabe que tem uns deficientes que é até mais inteligentes que nós, né? A gente sabe que isso acontece. Mas, assim, presumo que ele teve uma dificuldade maior, então por isso que eu vou dar para ele 10% aí, né, essa reserva de vaga aí para ele, chama princípio da igualdade material, certo? Temos aí mais 5 minutinhos, dá para mostrar mais alguma coisa aqui para vocês. Pessoal, isso aqui é uma coisa importantíssima também. A regra para você entrar na administração pública é concurso, certo? Essa é a regra. Regra geral é essa. A exceção é contratar. Então, eu só vou contratar em casos excepcionais. É isso que está falando aqui. Infelizmente, a gente vê, principalmente em prefeituras, eles fazem justamente o contrário, né?
fica contratando. Ó, pra você ver o que aconteceu aí ano passado, ano retrasado, né? O Ministério Público chamou o prefeito de Montes Claros, na época era Humberto Souto, falou assim: opa, não, você só fica contratando, você tem que fazer um concurso. Aí ele foi obrigado a fazer um concurso que ele fez ano passado, entendeu? Ele não fez porque ele é gente boa e tal, porque ele é muito honesto, não. O Ministério Público chamou ele, né? Como disse, chamou na chincha, falou assim: ó, tá errado isso aí. Porque regra, concurso público, contratar é só se não tiver jeito. Por exemplo, enfermeiros. Tá tendo uma pandemia aí. Você vai abrir um concurso público e contratar enfermeiro? Tá morrendo um tanto de gente ali nos hospitais? Não. Aí você contrata, né? Porque não tem jeito. Então você contrata ali 200 enfermeiros, né? Aí entra nessa situação aqui, ó. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado. Então, contratação, gente, é sempre por tempo determinado. Nós tivemos um exemplo aí na categoria de vocês, policiais penais, que abriu aí, né, uma seleção para contratar pessoas, né? Fez até prova, teve um concurso, um processo seletivo, né, que é o que chama, mas é por tempo determinado. Tanto é que esses contratados já saíram fora, não tem mais nenhum lá não. É por tempo determinado, acabou, vai embora. E agora, no caso seus, o STF já falou que não pode por contratação para policial, né? E realmente eu acho que está certo, né? É igual policial militar, vai contratar policial militar? Não, é uma carreira muito importante, não tem que ter um concurso, né? E aí foi o exemplo que eu falei aqui da pandemia, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Então é o exemplo melhor que nós temos aí, né? Então, ó, tá morrendo pessoas nos hospitais, tudo aí, tá precisando de enfermeira, eu vou esperar fazer um concurso público para chamar os caras, para selecionar os caras, não. Eu vou lá e contrato, entendeu? Então, contratação é só se for nessa situação aí, ó. Infelizmente, na vida prática, a gente vê o contrário, né? Mas a gente tem que, para fazer a prova do concurso, a gente tem que lembrar disso aqui, ó. Entendeu? Lembrar do que está aí na Constituição. Vamos ver mais alguma coisa que dá para me falar. Gente, desses 2 minutinhos, só essa parte aqui que é muito importante, o seguinte, ó. Aí fala aí do subsídio, né? Relembrando aí, vocês vão passar no concurso. Vocês vão receber vencimento ou subsídio? Subsídio. Por quê? Qual que é a diferença de vencimento para subsídio? Vencimento é, por exemplo, a professora lá do estado. São várias parcelas que integram ali a remuneração dela. Tem várias parcelas. Tem auxílio isso, auxílio aquilo. Você não. Você vai receber o quê? Ó, subsídio fixado em parcela única. Entendeu? É o caso aqui de vocês. Entendeu? Você pode até falar assim, Carmine, mas eu sei de um colega meu que é policial penal lá, ele tem um adicional por escolaridade. Ó, pode até ter, mas na hora que for fazer essa contabilidade aqui, o que vocês vão receber é parcela única. Tanto é que fala aí, ó, vedado o acréscimo qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação, não pode. Vocês vão receber, caso seja subsídio. Trabalhei na aula passada, lá no artigo 144 fala, quem for trabalhar para segurança pública, né, polícia penal, polícia civil, essa galera toda aí é tudo por subsídio, certo? Quer ver o mais importante aqui? Remuneração e subsídio. Não, basicamente é isso aqui mesmo. Gente, aí é o seguinte, ó, você vai passar no concurso aí para policial penal. O subsídio de vocês, ou o cargo de qualquer servidor público e da administração, seja ela federal, municipal ou estadual, pode ser maior do que o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal? Algum de vocês aqui, ou na administração federal ou municipal, pode ganhar mais que o ministro do Supremo? Não. Isso aqui você pode até anotar aí, ó, é o famoso teto constitucional. Qual que é o teto constitucional no Brasil? É o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Ninguém no Brasil pode ganhar mais que o ministro do Supremo Tribunal Federal. E hoje nós só temos ministros, são 8, né? 8, acho que é 8 ministros, né? Que tem 8 é 10, não sei, a quantidade, 11 ministros. Então são 11 ministros. Esse teto constitucional hoje está na faixa dos R$40 mil, se não me engano. Então ninguém no Brasil pode ganhar mais que os ministros do STF, entendeu? Porque isso parece absurdo, mas houve um passado aí que tinha gente que ganhava, certo? Aí hoje veio a Constituição falando isso aí, ó.
subsídio de vocês, a remuneração da outra galera lá, né, professores, funcionários, Copasa, CEMIG e tudo mais, não pode exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, certo? Que é o famoso teto constitucional. No mais, gente, acabou nossa aula aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum questionamento, sugestão, comentário, fique à vontade. Beleza? Obrigado e bom dia, boa tarde para vocês. E retorne aí para assistir a aula de Direito Penal e Legislação Especial com o professor Sérgio, que vai chegar aqui a 1 hora em ponto. Até mais!